Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário vocês estarão ouvindo esse vídeo. Gente, durante um tempo eu ensinava a Escritura Sagrada e houve um tempo que eu parei, houve uma necessidade de retornar e as pessoas me pedem, só que eu não tenho tempo. Uma outra coisa que eu tenho percebido é que também muitas pessoas elas têm ensinado a Escritura Sagrada de maneira equivocada. Isso por quê? Porque eles não conseguem entender passos simples, coisas extremamente simples. Eles acabam complicando. A primeira regra que a gente precisa entender é o seguinte: a Escritura Sagrada ela foi criada de Deus para o homem, não do homem para Deus. Por isso também a interpretação tem que ser de Deus para o homem, nunca do homem para Deus. Quando eu entendo isso, é extremamente fácil de eu compreender como a Escritura Sagrada ela vai se processar na vida de uma pessoa ou na vida da humanidade. Muito simples. Vale? No livro de Isaías tem algo extremamente legal para a gente entender. 55, que Deus está dizendo: porque o meu pensamento não são o vosso pensamento, e os meus caminhos são o vosso caminho. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, os meus caminhos mais elevados do que o de vocês. O que isso significa, gente? Muito simples. Deus ele não pensa igual ao homem. O pensamento do homem é um e o de Deus é outro. Por isso que ele está dizendo: meu caminho não é igual ao de vocês. O meu pensamento não é igual ao de vocês. Então, se vocês querem entender a Escritura Sagrada a partir da mente humana, você já começou perdendo. Não vai conseguir compreender a mente de Deus, porque ela processa de uma forma e a do homem se processa de uma outra forma. Algo extremamente diferente. Pare e pense. Quando no livro de Apocalipse 5, esse João ele está tendo a revelação da parte de Deus, Deus ele fala algo para ele extremamente, ele vê um livro que esse livro está selado por dentro e por fora. Por que por dentro e por fora? Primeiro porque o livro estava selado por dentro porque ele era espiritual, e por fora porque ele também era físico. E Paulo disse: a letra mata, mas o espírito vivifica. Agora o que é o espírito? O espírito na verdade é revelação, o ensino. Cristo ele disse: as palavras que eu vos tenho dito, ou seja, os meus ensinos, eles são espírito e vida. Espírito Santo significa ensino santo, ensino puro vindo da parte de Deus, e ensino impuro, ensino vindo da parte dos homens. Então, se os homens estão te ensinando, com certeza é espírito imundo, mas se você é ensinado pelo próprio Pai, tenha certeza que aí é Espírito Santo. Quando esse João está tendo a revelação, ele fala sobre o livro, e ele olhou e não havia no céu ou na terra alguém que fosse digno de abrir e desatar o selo. Agora, o que é desatar esse selo? Desatar, na verdade, é trazer um entendimento daquilo que aquele livro estava passando. Não havia ninguém que pudesse compreender, inclusive a Escritura Sagrada. Ela diz no livro de Pedro que toda Escritura ela foi inspirada por Deus, a homens de Deus, e que eles escreveram, inspirado pelo Espírito Santo. Mas a compreensão nenhum deles conseguiram ter, a não ser o próprio Messias. Inclusive, um dos anciãos vai estar dizendo: não chore, porque o leão da tribo de Judá ele morreu e ele é digno de abrir e desatar o selo, ou seja, trazer a revelação daquilo que estava escrito. Então, aquilo que o homem escreveu e um dia ele não entendeu, inclusive tem uma história de Daniel, e quando ele está escrevendo, ele pergunta: Senhor, e isso quando será? Então Deus fala para ele: olha, tu, Daniel, sela o livro, porque não é para agora, é para o tempo final. E no fim, a ciência se multiplicará, ou seja, o conhecimento da Escritura vai se multiplicar, porque no final, o Messias vai aparecer. E quando ele abrir ou começar a te trazer a revelação daquilo que está escrito, o seu entendimento vai ampliar. E era mais ou menos isso. Então, vamos tentar entender isso aqui. Então, Deus está dizendo o seguinte: que o pensamento dele não é o meu pensamento. O caminho dele não é o meu caminho. Por isso que Cristo ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho de Deus estava acima do caminho do homem. Por isso você vai ver Cristo andando sobre as águas. Tinha um significado. Quando eles estão pregando, dizendo que Cristo está andando sobre as águas, se ele não te explica esse significado, significa que esses homens jamais foram chamados por Deus, porque é algo simples, eles não conseguem entender. Deixa eu explicar o que isso significa. No livro de Apocalipse 17, capítulo 15, a Escritura Sagrada ensina que mar representa povos e multidões. Povos e multidões. Esses povos e multidões ele tem suas doutrinas, seus ensinos. E quando você vê Cristo ele andando sobre ele, significa que o caminho de Deus estava acima da do homem, que o pensamento de Deus estava acima da do homem. E esse homem chamado Messias, ele recebeu
100% do entendimento de Deus, ou seja, ele compreendeu o reino de Deus como nenhum outro homem pôde entender. Por isso que a Bíblia fala que ele é ungido. Agora, o que é a unção? No Velho Testamento, quando alguém recebia na sua cabeça a unção, alguém era escolhido, ele recebia uma quantidade de azeite de um chifre que eles colocavam, botava o óleo, o azeite, e derramava sobre a cabeça, simbolizando ali, tipo, a capacitação. Quando o Espírito Santo vem sobre a mente do Messias, abre a mente dele para que ele compreendesse a visão espiritual como nenhum outro homem. E ele estava habilitado. O que ele faz? Ele escolhe 12 homens, para que esses 12 homens ele fosse e multiplicasse agora o conhecimento daquilo que esse Messias colocou nos 12 homens. E esses 12 homens ia colocar adiante até chegar a você. Então, esse é o intuito desse canal, é te trazer as revelações. E só para começar, só para te mostrar mais ou menos como é que vai ficar, deixa eu te falar sobre algo muito simples. Quero te falar sobre um cego. Tem um cego que, segundo a Escritura Sagrada, que ele encontra com Cristo. E no momento que ele encontra com Cristo, ele cospe Cristo no chão. E ele faz um lodo. E pega esse lodo e põe sobre os olhos do cego. E o cego começa agora a enxergar as pessoas como água. Uma vez eu vi um certo pregador e ele estava dizendo que às vezes quando Cristo cura, ele cura de forma, às vezes, gradual. E que curava primeiro, as pessoas estavam vendo em forma, depois ele curaria e a pessoa ficava 100% curada. Não entendeu? Ele não entendeu nada. Mas você vai entender agora. O significado disso é simples. Quando Cristo ele falava, a Bíblia fala que ele tinha espírito sem medida. O Espírito Santo estava se manifestando na vida dele de uma maneira gloriosa. Ele entendia todo o pensamento de Deus. E as palavras de Deus estavam na boca dele, representando a chuva. A mesma chuva do Atos do Apóstolo, quando o Espírito desce em forma de chuva, é a palavra que saía da boca do Messias. Então, quando ele cospe, significa a chuva de Deus caindo em contato com o pó que representa o homem. Significa que quando as palavras, os ensinos de Cristo, ela entrava na mente de uma pessoa, essa pessoa ela começava a enxergar primeiro o mundo espiritual. Por isso que vê as pessoas em forma de árvore. É só você olhar o que Davi vai estar falando. Ele está dizendo, bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e se detém nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Será como comparação árvores plantadas junto ao ribeiro. E Cristo diz que pelos frutos conhecereis as árvores. Pelos frutos, gente, conhecereis a árvore. Quando você vai para Gálatas, Paulo está dizendo que existem 2 tipos de fruto: fruto da carne, fruto do Espírito. É como Deus vê. Então Cristo estava abrindo primeiro a visão daquele cego para que ele compreendesse o mundo espiritual. E depois ele vai agora abrir os olhos das pessoas para que enxergasse também nas 2 dimensões. No mundo espiritual primeiro e depois no mundo físico. Por isso que Paulo disse que o homem espiritual ele discerne tudo e não é discernido. Seu carnal não compreende nada. É mais ou menos isso que ele está falando. Então, quando essas pessoas estão dizendo que Cristo curou, é porque você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu. Aprenda que Cristo ele sempre trouxe o conhecimento espiritual primeiro, porque isso é que muda o mundo. É o conhecimento espiritual. Tá bom? Um abraço, fica com Deus. E esse é o primeiro vídeo. E a gente vai estar trazendo um monte de outros, te ensinando coisas que com certeza você já deve ter escutado muito pouco falar em alguns lugares, mas é revelação da própria palavra. Um abraço, fica com Deus.